O que falar do Fischer? Embora o nome ele não era um pescador, ele era simplesmente o maior estatístico do século XX. Tá ligado o que quadrado? É, esse mesmo, mais conhecido como pesadelo de qualquer aspirante a biólogo. Então, tem pezinho dele aí. Agora você deve estar se perguntando, mas que raios um estatístico está fazendo numa apresentação de biologia? Aí que tá, meus queridos. Ele criou os fundamentos da genética de população e unificou as vertentes mendeliana e darwiniana de evolução. Tem quem diga que ele foi o maior cientista depois do tio Darwin. E assim, os amigos falavam que ele, além de ter esse lado brilhante, ele também tinha um lado carismático, bem-humorado. Os amigos. Já as más línguas diziam, ele tinha um comportamento rude e incontrolável e não aceitava ser contrariado. Deu pra ver que o homem não era fácil. Então vamos agora falar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Tudo começou na linda cidade de Londres, onde o casal Cat e George tiveram seu primogênito. Adivinha quem era? Não era o Fischer, foi o Geoffrey, que nasceu em 76. Depois veio a Evelyn em 77, mas o casal não parou por aí, até porque o Fischer ainda não chegou e o trabalho é sobre ele. Enfim, em 78 teve o terceiro filho, que se chamava Alan, que morreu com 3 aninhos de idade. Aí a senhorita Cat logo pensou, meus filhos que tinham a letra Y cresceram benzão, saudáveis. Já o Alan, tadinho, que não tinha a letra Y no nome e morreu. Coincidência? Acho que não. Só pode ser isso. E assim surgiu a superstição da família Fischer. Em 90, mesmo antes do nascimento do Fischer, sua chegada ao mundo já era uma grande vitória e surpreendeu a todos os familiares. Cat, sua mãe no caso, ao ser internada para dar à luz ao seu quarto filho, o qual receberia o nome de Isaac. Novamente teve uma má notícia. Seu pequeno tinha nascido morto. Aí, sei lá, né? Pensando aqui, Isaac não tem Y, né? Eu não sei se eles estavam tentando corroborar a hipótese, mas tinha mais uma criança em seu ventre. Ronald Elmer Fischer. Aí eles que não são bobo nem nada não arriscaram e deram o nome da criança com Y, né? E assim nasceu o nosso queridíssimo Fischer, em 17 de fevereiro de 1890. Já percebemos que o Fischer nasceu em uma situação diferente, né? Por isso, desde muito novo, ele foi considerado uma criança especial e muito amada por seus pais e irmãos, sendo apelidado carinhosamente de Ron ou Ronnie. Além disso, aos 10 anos, entrou em uma escola preparatória, mostrando-se extremamente inteligente e com destaque na maioria de suas disciplinas. Ainda na infância, Fischer foi diagnosticado com forte hipermetropia e passou a ser ensinado com algumas restrições, como, por exemplo, não podia usar luz elétrica para estudar à noite e não contava com auxílios visuais para estudar matemática, como a clássica dupla papel e caneta. Bom, desse modo, muitos acreditam que isso contribuiu para que ele desenvolvesse um excelente raciocínio mental, trabalhando com imagens sem precisar de fato vê-las. Fischer andou muito para que Nazaré Tedesco pudesse correr. Em 1904, com 14 anos, Ronald entrou como bolsista na Harrow School, uma das escolas mais famosas do mundo. Porém, nem tudo são flores. Esse foi um momento muito difícil para ele. Sua mãe morreu naquele mesmo ano de peritonite aguda e cerca de 1 ano e meio depois, seu pai se envolveu em alguns negócios arriscados e a família acabou perdendo toda a sua fortuna, sendo obrigada a vender a mansão e se mudar para uma casa menor em um bairro mais pobre. Apesar disso, Fischer se destacou na Harrow, ganhando medalha em um concurso de dissertação em matemática. E você deve estar se perguntando, mas cadê as biológicas? Calma. Fischer recebeu uma bolsa no Caius and Gonville College, em Cambridge, que foi necessária para financiar os seus estudos, que se iniciaram em 1909, para estudar matemática e astronomia. Porém, já naquela época, demonstrava um grande interesse pela biologia, especialmente a evolução, chegando a comentar: já sei matemática, biologia eu quero aprender. Segundo Frank Yates e Kennedy Mather, matemático e geneticista, pioneiros do quadro Fofoquinhas do Tio Fischer, o inglês não optou por seguir a biologia como carreira devido a uma visita a um museu, onde pôde observar a complexa classificação taxonômica da estrutura óssea dos vertebrados, o que o fez escolher pela matemática. Mas cá entre nós, naquela época, Fischer não tinha acesso ao querido Baku para mostrar como a classificação dos seres vivos pode ser interessante.
Em 1914, a Primeira Guerra Mundial começou, e Fisher estava ansioso para se juntar ao exército. Porém, ele falhou repetidas vezes nos exames médicos por causa de sua visão. Já nos anos seguintes, foi professor de matemática e física em escolas públicas de Londres. Mas o período de 1915 a 1919 foi difícil para ele. Dependeu do auxílio financeiro de alguns amigos próximos, dentre eles Leonard Darwin, nada mais nada menos que o filho de Charles Darwin e também o seu maior incentivador profissional. Fisher honrou Leonard Darwin como um pai durante os 30 anos de amizade. Mas, nesse meio tempo, em 26 de abril de 1917, casou-se com Ruth Allen, tendo 2 filhos e 6 filhas. Fisher a apelidou carinhosamente de Nicolette, por conta de um romance medieval francês. O futuro estatístico, ao contrário do que muitas pessoas acreditavam, escrevia cartas amadas sobre suas teorias quando estava longe. Agora vamos entrar um pouquinho na vida profissional do Fisher, mas só um pouquinho. Em 1933, assumiu a cadeira de professor de eugenia na University College of London, dividindo esse posto com Pearson, filho do antigo ocupante do cargo, também Pearson. E tinha uma forte rixa entre Fisher e Pearson pai, que perdurou durante toda a sua vida e refletiu até na relação do Fisher com Pearson filho. Ainda mais porque Fisher era politicamente conservador, dito como rude e amargo com as pessoas, de temperamento incontrolável, notadamente descuidado quanto à sua maneira de se vestir e se portar e era descrito como péssimo orador e professor. Inclusive, ele não se preocupava se os alunos estavam ou não acompanhando o seu raciocínio, e os seus livros nem eram escritos por ele, o Fisher ditava e alguém próximo que redigia. Ele era o próprio inimigo da didática. Já o Pearson pai era socialista e defendia políticas voltadas ao proletariado, tido como ótimo conferencista, conhecido e bem aceito no mundo científico e era editor da revista científica Biométrica. Essa rivalidade dificultou a publicação de diversos artigos de Fisher, principalmente nessa revista de Pearson, ainda mais porque também já não era muito bem aceito no meio científico. Ele foi acusado de divulgar erros, pois as suas teorias ainda não eram muito bem compreendidas. Além disso, o Pearson filho também não era um santo. No artigo On the Problem of the Most Efficient Test of Statistical Hypotheses, de Neyman e Pearson filho, em 1933, os autores propuseram uma teoria relacionada a testes de hipóteses para pequenas amostras. Só que as bases dessa teoria já tinham sido fornecidas anteriormente pelos trabalhos do Fisher. Ok, apesar desses atritos muitas vezes decepcionantes e desmotivantes, ele conseguiu superá-los e não deixou de propagar suas teorias, que mais tarde foram amplamente reconhecidas. Tá bom, agora a gente vai entrar na primeira grande polêmica do Fisher. Afinal, isso não podia faltar numa boa fofoca, né? O Fisher ele se envolveu e defendeu algumas causas sociais um tanto quanto controversas. Uma delas se tratava da eugenia, proposta por Galton em 1865, que buscava o melhoramento da herança biológica humana através de várias formas de intervenção. Essa ideia, amplamente difundida e aceita pela sociedade europeia na época, se baseava em medidas cruéis de isolamento de pessoas com deficiências físicas e mentais em clínicas para tratamento especial. E aí, através do seu interesse pela teoria evolucionária de Darwin, sim, ele colocou Darwin nisso, Fisher demonstrou como essa teoria também poderia explicar a questão da eugenia. Inclusive, ele foi acusado de fascismo ao propor uma política de planejamento familiar que selecionasse os melhores genes, entre muitas aspas, nas classes de profissionais mais habilidosos, com o intuito de se propagar esse estoque gênico superior, entre mais aspas, às futuras gerações, e assim dispensar os genes mais pobres das classes inferiores. Bom, 10 anos depois, ele assumiu a cadeira de professor de genética da Cambridge University, e ali ele publicou um artigo científico sobre o câncer de pulmão que gerou mais polêmica ainda, dizendo que esse câncer possuía causa genética e era muito pouco ou nada influenciado pelo consumo de cigarro. Essa informação ela foi desmentida por trabalhos de outros pesquisadores em anos futuros e depois da sua morte foi descoberto que as pesquisas do inglês sobre o tabaco eram financiadas pela indústria tabagista. Nessa altura da apresentação, vocês já devem ter percebido que se o Fisher vivesse nos dias de hoje, muito provavelmente ele seria cancelado. Para vocês terem ideia, grande parte do que a gente conhece sobre ele foi escrito pela própria filha, Joan Fisher Box, e ela não tem medo de falar sobre esses comportamentos ruins do pai. Porém, até hoje ela percorre o mundo em uma incansável busca por depoimentos, papéis, fotos, tudo aquilo que possa remeter e recordar a memória de seu pai. Tá, mas agora voltando para a vida do Fisher, o período da Segunda Guerra Mundial foi bastante difícil para ele, por diversas razões.
No verão de 1942, a vida que Eileen vivia com Ronald se tornou insuportável, principalmente por causa das mudanças de humor do inglês. O ataque final ao casamento dos dois foi com a morte do filho mais velho, George, que havia se voluntariado à Força Aérea Real e morreu numa operação em 1943, durante a Segunda Guerra. Então Ruth pega as crianças e vai morar com seu irmão mais novo, Desmond. Além disso, o prédio do Departamento de Genética da Cambridge University, onde ele desenvolvia seus experimentos, foi atingido por bombardeios. Por esses motivos, sem família e com o antigo local de trabalho destruído, em 1959 aceita o convite para atuar como pesquisador no Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, junto à University of Adelaide, na Austrália. Durante esse tempo atuando como pesquisador na Austrália, Fisher desenvolveu um câncer de cólon que, ironicamente, foi agravado pelo seu hábito de fumar. Então, sem ter a intenção, ele acabou revoltando o seu próprio trabalho, aquele lá que foi financiado pela indústria tabagista. Além disso, ele também manteve segredo de sua doença para a família. Então, infelizmente, a nossa história chega ao fim, já que no dia 29 de julho de 1962, Fisher morreu sozinho, aos 72 anos, após uma cirurgia para essa condição. Infelizmente acabaram os babados do nosso amigo Fisher, mas para finalizar com chave de ouro, dando um resumão sobre ele, Ronald Aimer Fisher foi extremamente inteligente e dedicado durante sua vida toda, tendo a mãozinha dele em diversas criações, que mesmo não sendo entendida por outros durante a sua vida, que é quase um pré-requisito para ser um gênio, convenhamos, um beijo pro tio Mendel, que não foi tão valorizado em vida como deveria também, mas enfim, histórias para um outro capítulo. As contribuições de Fisher foram decisivas para o desenvolvimento de áreas como a estatística, genética e evolução. O mais legal é que ele misturava todas essas áreas do conhecimento e disso saíam trabalhos incríveis. Mas como nem todo mundo é perfeito, e o Fisher não foi diferente. Embora suas contribuições para a ciência sejam inegáveis, sua postura é muito questionável. Muitos ainda hoje idealizam sua personalidade, mas é preciso lembrar que Fisher foi fortemente responsável por diversos artigos que apoiavam a eugenia, tendo comportamentos hostis com aqueles que não se encaixavam no seu padrão hegemônico. Por isso, embora a apresentação descontraída, vale ressaltar que esse lado do cientista deve ser levado com seriedade. Então, galerinha, aqui se encerra o quadro sobre esse ser humaninho tão peculiar conhecido como Fisher. Agradecemos pela atenção e fim.